Uma reflexão assim sobre o quanto as minhas filhas me mostram que a maternidade também cura feridas antigas nas mães. Então eu comecei a perceber que a minha filha mais velha, ela tá entrando nessa fase de transformações do corpo, de variação hormonal. E eu comecei a perceber nela um certo estranhamento, sabe, com ela mesma. Não que ela tenha verbalizado isso pra mim, mas eu senti, né? Então eu comecei a fazer um movimento aqui na minha casa de naturalizar o corpo, a nudez, o feminino, o autocuidado, tentando mostrar para ela sem palavras que o corpo dela tem beleza e que aqui com a gente ela tem um lugar seguro para ela ser quem ela é, do jeito que ela é, né? E eu vejo que isso teve um efeito nela muito bonito, né, em termos de autoestima, de amor próprio, de aceitação mesmo, né? Mas aí veio um outro momento, né, uma outra situação com a minha filha mais nova, que tem 10 anos, né? E que teve a ver com comparação, com quanto a gente é refém e prisioneiro mesmo dos padrões de beleza. Então a gente estava numa farmácia um dia e tinha uma balança. E quando chegou a vez dela, ela não quis se pesar. E aí eu perguntei, nossa, mas por quê? E ela falou, porque eu não quero que ninguém saiba o quanto eu peso. E aquilo me atravessou, sabe? Porque eu percebi que não era só sobre a privacidade dela. Ela tava envergonhada. E na hora eu tentei tranquilizar, né? E falar que não tinha nenhum problema e que os corpos são diferentes, né? Mas ainda assim eu saí de lá com aquela sensação de que as minhas palavras não tinham alcançado aquela dor dela, né? E isso me doeu, assim, muito, né? Porque eu percebi que essa situação ela me levou para uma memória antiga da minha própria juventude, da minha própria infância, né? Eu sempre fui a menina magra, a alta da família, e a minha irmã, ela tinha outro corpo. E eu me lembro de ver o sofrimento dela, o desconforto dela com ela mesma, e eu me entristecia também com isso, sabe? Então, ali eu entendi assim, quantas vezes os nossos filhos e o que acontece com eles tocam em feridas nossas que estavam esperando alguma cura. E a maternidade, ela tem sido isso para mim, né? Que não é só sobre educar as minhas filhas, né? É sobre revisitar as histórias, né? Restaurar as memórias e até mesmo conseguir fazer curas, né, das minhas linhagens, né? Então eu vejo assim que quando uma mãe ela consegue curar algo em si mesma, isso ecoa nos filhos e tem um reflexo nas crianças, né? E talvez maternar e paternar seja também sobre isso, seja receber dos nossos filhos uma chance de se reencontrar, né, e revisitar a nossa própria biografia. Eu sou profundamente grata por causa disso, né?